Dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Fala, Pai, ao coração da gente e nos ajuda a entender. E abre, Senhor, os céus para que os nossos olhos vejam, que os nossos ouvidos ouçam e que o Teu Espírito encontre em nós, Pai, um coração fértil, aberto e pronto para receber a semente santa que é a Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Era domingo posterior à Páscoa. A Páscoa tinha sido na sexta, e juntamente com a Páscoa havia acontecido a morte de Jesus. Eu não sei se vocês se recordam, mas a gente vem falando de uma viagem de Jesus Cristo, já desde lá dos capítulos 14, 15, 16 de Lucas, em que Jesus está caminhando para Jerusalém pela última vez. Ele sabia que chegando em Jerusalém ele seria preso e seria morto. E é uma viagem em que Jesus vai conversando com os seus discípulos, vai ensinando, e muita coisa acontece nessa viagem. Eles andavam muito a pé naquelas épocas, o Império Romano havia construído estradas por todos os lados, e lá estava Jesus com os seus discípulos a caminho de Jerusalém. Não só os 12, naquele tempo ainda eram 12, mas discípulos que andavam próximo, que estavam juntos e que caminharam com Jesus por toda essa jornada. Chega na sexta-feira, Jesus é preso, é morto. No sábado os discípulos ficam ali em Jerusalém, pensando: meu Deus, e agora? Eles acordam domingo,
a notícia das mulheres chega aos ouvidos dos discípulos todos, que elas foram até a sepultura, mas não encontraram o corpo. Mas a vida continua, né, irmãos? Esses 2 discípulos aproveitaram o domingo para voltar para a sua cidade. Muita gente saía das suas cidades na Páscoa e iam até Jerusalém. Esses discípulos vinham andando talvez com Jesus já esses dias todos, e agora estão voltando para casa. Não sei com que tipo de bagagem, com que tipo de coração, com que tipo de disposição, mas estão voltando para casa. Talvez com um monte de dúvidas na cabeça. Como é que vai ser agora? O que nós vamos fazer da nossa vida? O que nós vamos dizer lá em casa? O nosso Senhor morreu. Que esperança existe para nós hoje? Eu me lembro um tempo atrás, quando eu acordei um domingo pela manhã, e eu não tinha igreja para pregar. Foi engraçado. Eu já sou pastor há 20 anos, e há um tempo atrás, há 6 anos atrás, que eu saí do meu antigo ministério, saí num sábado. No sábado eu dei a notícia de que para mim já tinha dado, e que eu estava dando um passo adiante e saindo daquela organização. Aí fui dormir no sábado, acordei domingo já não tem mais igreja, que Deus nos ajude. Quantos de nós já não tivemos experiências assim de algum tipo de ruptura? Que você virou as costas para alguma coisa e começou um tempo novo na sua vida e falou: putz, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Há muitas coisas que acontecem. Às vezes é a perda de um parente, um falecimento, às vezes é uma falência numa empresa, às vezes é uma demissão. Tem muita coisa que acontece, é um namoro que se rompe, e você, puxa vida, e agora? O que eu faço da minha vida? No caso dos 2 discípulos, era uma coisa complicada. Você romper com o judaísmo e começar a seguir um mestre com uma mensagem tão dinâmica, e agora você não saber mais o que você faz da sua vida, não deve ter sido um momento fácil. E eles não eram qualquer discípulo, porque aqui, quando ele fala que 2 deles, o escritor não usa só o pronome pessoal deles, ele coloca antes uma partícula, ele coloca o ek, que é o de dentro de, exaltos. Eram 2 discípulos que estavam dentro do movimento cristão. Não eram pessoas que estavam à margem, só seguindo Jesus assim. Não, era gente da gema, de lá de dentro, que agora estão voltando para a sua cidade, e voltando assim, conversando e tristes. E o texto fala assim, que Jesus se aproxima, ressurreto, e começa a andar com eles. E o texto vai dizer que eles não viram que era Jesus, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. A gente não sabe porquê, não conseguiram ver que era Jesus, mas que era algum agente externo, porque o verbo está na voz passiva aqui. Eles foram impedidos. Alguma coisa externa e alheia a eles impediu que eles percebessem que era Jesus Cristo. A gente não sabe se foi algum plano de Deus, e ao longo do texto a gente vê que são alguns indícios, mas nada que feche a conta. Eu sei que eles estão andando, Jesus para do lado deles e fala assim: do que vocês estão conversando? E eles param a caminhada uns instantes, tristes, e o texto faz questão de dizer isso para nós, que o semblante deles estava carregado de desânimo, de frustração, de um monte de coisa. E eles falam assim para Jesus: não é possível, onde é que você estava? Alô, hello, você não estava em Jerusalém? Estás vindo de lá? Você não sabe do que aconteceu?
de Jesus chamado Cristo, profeta, homem de Deus, poderoso em palavras e em feitos, que fez tanto. Você não sabe que ele morreu sexta-feira? Você não viu a crucificação? Não é possível. A gente esperava que fosse Ele quem iria trazer redenção a Israel. Aqui eu paro de novo para falar de duas coisas. Primeiro, da expectativa que havia no coração dos dois discípulos, e segundo, do que Jesus veio fazer. A expectativa é um negócio que a gente trabalha dificilmente dentro de nós, porque por toda a nossa vida estamos projetando as nossas expectativas sobre os outros e sobre outras coisas. Fazemos muito isso no casamento, no namoro e no noivado. Porque a gente começa a namorar uma pessoa e a gente não conhece bem a pessoa. Porque toda vez que a pessoa se arruma para namorar, ela se arruma para namorar. Ela penteia, ela maqueia, ela põe perfume, ela põe a melhor roupa. E a mãe dela ainda fala assim: olha, você vai na casa dele, você seja educada, você corta com a mão direita o bife, segura o guardanapo em cima do colo, você não me faz feio. Se for o menino, olha, você vai lá, você não come igual um leitão como você faz. Se te oferecerem, coma, se não oferecerem, não pida. Quando a gente está namorando, a gente desempenha um papel. A gente trata a sogra bem, trata o sogro bem, a gente não fala palavrão, não solta pum na mesa. A gente não é a gente. A gente é um personagem. Que personagem? Namorado. Isso faz com que o outro diga assim: ah, encontrei o príncipe. Encontrei um príncipe. E aí, nessa relação esquisita, que a gente não se conhece bem, eu pego todas as minhas expectativas e jogo sobre a pessoa. E aquela pessoa que eu conheço pouco, deixa de ser quem ela é, e passa a ser quem eu espero que ela seja. E eu idealizo nela todos os meus anseios. Essa pessoa com quem eu me relaciono não existe, ela é fruto da minha imaginação, das minhas projeções, das minhas expectativas. Quando trabalhamos, também temos expectativas. Queremos comprar uma casa, queremos viajar para o exterior, queremos ter um carro melhor, temos expectativas. Quando a gente vem para uma igreja, a gente tem expectativas. Eu quero que o pastor pregue direitinho, eu quero que Deus fale comigo, eu quero que as pessoas olhem para mim, eu quero trabalhar, eu quero me envolver, eu quero que as pessoas me amem. Nós temos expectativas em tudo que nós fazemos. Ninguém está nesse mundo aqui: para mim está tudo bem. Deve até ter, né? Está tudo bem, está tudo bom, estou sossegado. Deve ter uns sossegados assim, mas é mais difícil. Geralmente a gente tem expectativas, e trabalhar com elas é sempre difícil, porque nem sempre as coisas acontecem do jeito que nós planejamos, programamos, e vez ou outra nós nos frustramos com as nossas expectativas. Nos frustramos com igrejas, nos frustramos com gente, nos frustramos com o namorado, com o noivo, com o marido, com o chefe, com todo tipo de gente sobre as quais você projetou os teus anseios e expectativas. E vez ou outra a gente se pega chateado, triste, frustrado, porque as coisas não aconteceram como a gente achava que ela deveria acontecer. Eu, quando fazia faculdade, eu tinha uma expectativa de acabar a faculdade, me formar, começar a trabalhar, ter uma chácara, uma casa no campo, onde eu pudesse passear. A minha expectativa era virar rico, vou ser rico. Aí, sendo rico, segunda de manhã eu não vou trabalhar, vou dormir até mais tarde. E sexta, depois do almoço, partiu chacrinha,
não vou trabalhar sexta tarde, nem tinha me formado, né? Minha esposa também na faculdade, falei, ela na faculdade, eu na faculdade, nós vamos ser ricos, beleza, tá tudo certo, aleluia, só esperando o dinheiro pingar na conta. Oh meu Deus, quando eu me formei, que eu falei, Jesus amado, as coisas são tudo diferente. Minha mulher achou que tinha casado com um príncipe, quando ela foi ver, na verdade era um sapo que ela tinha casado. Puxa, como a gente se frustra. E como as frustrações, juntamente com elas trazem o abalo da nossa fé. Eu não sei por que toda frustração que a gente tem na vida, rebate em Deus, rebate na nossa relação com Ele, e rebate na nossa fé. Se eu fico doente, eu perco a minha fé. Se eu perco o emprego, eu perco a minha fé. Perde só o emprego, não perde a fé também, é muita perda numa situação só. O namorado me larga, eu perco a minha fé. Qualquer coisa eu perco a minha fé. Caramba, é difícil assim. Deus fala assim, filhão, está difícil, eu vou ter que recolher você. Está perdendo muito a fé, vou te recolher, você acaba com essa história logo. Se você quiser, nós temos um óleo de Israel aí. Você pode vir aqui na frente, nós ora para o recolhimento. Senhor, leva o teu servo. Está perdendo muita fé, daqui a pouco não sobra nada. Pode levar, Senhor, que ele está pronto já. Alguém quer vir aqui na frente? A gente ora com imposição de mãos? Não, ninguém. Então, filhão, para um pouco aí, pega leve. Mas expectativa é muito difícil. A outra questão interessante do texto é que eles falam assim, a gente esperava que ele fosse trazer redenção para Israel. E quando eles falam de redenção aqui no grego, eles fazem alusão a uma palavra no hebraico que é goel, que é uma palavra utilizada no Velho Testamento para falar do Redentor, do remidor, porque dentro da vida, a cultura judaica, o que acontecia é que quando uma mulher, por exemplo, o marido morria, o irmão do marido tinha a responsabilidade pela lei de redimir essa mulher, para que o nome do falecido não sumisse da terra. Então aquela mulher iria casar com o cunhado, e o cunhado ia manter a memória do irmão vivo, ou o irmão, ou o familiar mais próximo daquele que havia morrido. Era a tradição, e aquela mulher seria resgatada, redimida da sua viuvez, nas mãos do goel, do parente mais próximo. Se você for na Bíblia e ler no Velho Testamento, você vai ver a história de Ruth, que foi resgatada da sua viuvez por um parente mais próximo, que se casou com ela. Então essa ideia de remidor, de redentor, é aquele cara que vem para me tirar do meu opróbrio, da minha vergonha, da minha necessidade, e manter a minha esperança, o meu nome e a minha vida. Esse mesmo termo também era utilizado para se falar do vingador de sangue. O vingador de sangue era assim: se alguém foi assassinado, a família tinha o direito de levantar o vingador, o goel, para trazer redenção para a família que perdeu o seu parente. E ele podia ir lá e matar o agressor, matar o assassino, e assim fazer justiça. Uma coisa meio severa. E acontecia até que, para que não acontecesse casos injustos, eles estabeleceram cidades chamadas cidades de refúgio, porque podia até alguém ter matado outra pessoa e foi um acidente, sei lá, acidente no campo, com a foice, de trânsito, sei lá, mas aí tinha o vingador que podia matar o cara, então esse cara fugia para uma cidade de refúgio, e lá naquela cidade ele não poderia ser morto, ele estava guardado, porque ele não teve culpa. Ele ia procurar o sacerdote, ia explicar a situação, a lei tinha várias coisas para preservar, e outras para se fazer justiça. Quando esse cara fala assim para Jesus, caminhando do lado dele, sem saber que era Jesus, a gente esperava que esse
esse homem que foi morto viesse redimir a gente, viesse fazer justiça, garantir a nossa vida, tirar Herodes desse trono aí, sentar lá e tomar conta da gente, restaurar o trono de Israel. É a nossa vida, pô. A gente achava que era ele, mas infelizmente nós percebemos que não era ele. Não era ele, porque ele morreu, porque ele se foi. No nosso universo evangélico, a gente é engraçado. Geralmente quando você se decepciona com alguém da igreja, com um pastor, qualquer coisa assim, e você conversa com alguém, automaticamente a pessoa vai dizer assim: mas a gente não pode olhar para pessoas, a gente tem que olhar para Deus, não é? Assim, na atitude mais santa e piedosa que existe, não olhe para pessoas, olhe para Deus. Aí eu te pergunto, aonde está Deus para eu olhar para Ele? Alguém tem alguma opinião? Na natureza, eu vou olhar para as aves. Cansei de olhar para a ave. Eu vou olhar para as cachoeiras. Cansei de olhar para a cachoeira. Eu vou olhar. Nós não somos templo do Espírito Santo de Deus. Nós não somos chamados cristãos porque seguimos a Cristo. Se eu quiser buscar o amor de Deus, eu vou buscar em alguma pessoa. É no abraço dela que Deus está me abraçando, é no carinho dela, na generosidade dela. Foi isso que o bom samaritano fez. Então, na verdade, não olhe para as pessoas, olhe para Deus. Mas eu só consigo enxergar Deus nas pessoas, na transformação que a pessoa teve, no carinho, no amor, na disposição, na gratuidade das atitudes. É só assim que eu vejo Deus e percebo Deus. Porque Deus, Ele é um Deus transcendente, Ele é um Deus imanente, mas Ele é um Deus que está na gente. Aonde eu vou ver Deus? Eu vou ver Deus nos cabras da igreja. É que nós é tudo picareta sem vergonha, então as pessoas não vê Deus em nós, ela vê nós mesmo. Danado da vida. Elas estão andando e falando: pô, a gente tinha tanta expectativa, a gente achou que ia ser redimido, restaurado, que as coisas iam dar certo, e que agora tudo ia ser diferente. É isso que a gente espera na igreja. Eu estou esperando o culto em que vai descer uma unção sobre a minha cabeça e tudo será diferente. E a gente entra no culto e canta aquele louvor: daqui para frente tudo vai ser diferente. É isso. Você vai aprender a ser gente. Aleluia. Receba essa unção, irmão. Está poderosa a unção do rei Roberto. Eu só espero que eu sente num culto, o óleo caia sobre a minha cabeça e nunca mais eu tenha esse problema. E as minhas expectativas então se realizem. Era mais ou menos talvez isso que os caras estavam esperando, que dali para frente nunca mais eles fossem ter problema com Herodes, com Pilatos, com Romano, com ninguém. Porque chegou um cara que veio me redimir da minha viuvez, vingar a minha morte, a opressão, a escravidão. Pronto, agora acabou, agora vai dar tudo certo. E Jesus fala assim: eita lasqueira, como vocês são difíceis de entender. E aí Jesus, começando por Moisés, aliás, quando eu vi Moisés aqui no texto, eu falei: puxa, que coisa interessante, porque no versículo 19, ele fala assim: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes, as nossas autoridades entregaram para ser morto, e nós esperávamos que ele iria trazer a redenção em Israel. E hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres foram e não sei o que. A gente achava que ele era, mas ele não era. Não é engraçado isso, irmãos? A gente achava que ele era, mas ele não era. Sabe o que eu achei engraçado? É que Jesus um dia disse para a sua plateia:
quando eles falam de Moisés: antes que Moisés existisse, eu sou. E os discípulos diante do eu sou, falando que ele era. Não, ele é eu sou, ele não é eu era. E Jesus diz, desde Moisés, ele vai começando a explicar a libertação, a analogia, as metáforas do Velho Testamento, a sombra que é o Velho Testamento, diante dele Cristo. E pegou os profetas e foi falando, e os caras escutando, mas eles não se convenceram, não perceberam, nem viram. Eu não sei se eles estavam cegados pela tristeza, não sei se eles estavam. A gente fica cego de tristeza, a gente fica cego de amargura, a gente fica cego de chateação, a gente fica cego por causa de perda, a gente fica cego quando as nossas frustrações vêm, quando as perspectivas não se concretizam. A gente fica cego, a gente fica cegado pela vida, pela dureza da vida. O coração da gente fica duro com as durezas da vida, a gente fica cascudo. Aquele olhar caridoso, aquele olhar gentil, aquele olhar de quem acredita, aquele olhar positivo, a gente perde essas coisas, a vida tira da gente. Eu não sei se foi isso que tirou o olhar deles, porque o texto não deixa isso claro para nós, só deixa claro que alguma ação externa os cegou. A gente sabe às vezes por que a gente fica cego. A gente fica cego de raiva, a gente fica cego de ódio, a gente fica cego de tanta coisa. A gente fica cego quando as coisas vão constantemente dando errado, e eu perco a perspectiva de que um dia pode dar certo. Em casamento as pessoas ficam muito cegas, porque elas se casam com essa expectativa, e quando elas conhecem a pessoa no dia a dia, parece que o príncipe volta a virar sapo, e eu já não consigo mais enxergar a possibilidade de amar essa pessoa, porque não foi com essa pessoa que eu casei, não foi com essa mesmo, é que você não conhecia. Esse é um problema de quando a gente casa. Nós sabemos quais são os motivos que nos deixam cegos. A questão é que Jesus foi explicando, aí eles pararam, andaram 11 quilômetros, não é uma distância tão grande assim para aquela época. Aí Jesus fez que ir embora, os caras, não, peraí moço, está tarde já, fica aí. Essa era uma prática comum entre os judeus, a hospitalidade, fica aqui, pousa, come alguma coisa, amanhã o senhor segue viagem, vai sozinho pelas estradas, sempre um pouco perigoso. E Jesus então entra na casa deles, eles se sentam à mesa para comer, e Jesus pega o pão, ora, agradece, parte o pão e dá para eles, e quando ele parte o pão, na comunhão da mesa, os olhos deles se abrem. Puf, Jesus! Puf. Jesus some. Os caras, eu sabia, não, eu que sabia, porque ele veio falando, eu logo vi, eu só não falei nada porque era Jesus. Pelo amor, o que? Você acha que eu não vi? Eu percebi, é que eu não quis falar nada, para não quebrar aquele clima tão gostoso que estava. Nada, eles não tinham visto. Aí quando Jesus some, os caras, rapaz, e não é que as mulheres tinham razão, eu não botei uma fé na mulher, não vale nada, eles devem ter pensado. Opinião de mulher e nada a mesma coisa, mas é que elas tinham razão. Jesus amado, não é que a gente se surpreende, irmãos, nós homens, quando o que a tua mulher falou realmente tinha razão, ela estava certa, e você, sapo, estava errado. Só que é lógico, né, irmãos, que nós não vamos dar o braço a torcer, né? A gente vai lá com a nossa macheza, vou fazer do seu jeito, mas há ressalvas. Cara, a gente não presta, a gente é bando de picareta. Mas homem é homem, né, irmãos? A questão é que as mulheres estavam certas. Eles voltam correndo para Jerusalém, mais 11 quilômetros. Chegam lá, eles encontram os 11 reunidos. E falam, rapaz, e eles, rapaz. As mulheres tinham razão, a gente sabe porque ele apareceu para Pedro, ele está por aí, que loucura, mas é nós, meu. É Corinthians, aqui é Corinthians, mas ressuscitou mesmo. Estamos juntos. Cara, que demais a experiência de dois homens
desfalecidos, descrentes, de dois homens desanimados, frustrados, com as suas perspectivas caídas por terra, deixando para trás o eixo, o polo da religião deles, deixando para trás aquele personagem morto, o Jesus morto, e indo seguir a vida, tentar alguma coisa, encontrar algum sentido, alguma esperança, indo embora. E Jesus, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, encarnado, morto, agora ressuscitado, se põe ao lado dos dois, e não bate neles, não dá bronca, não briga, vai andando, explicando e falando das verdades que estão contidas na sua própria palavra, e assenta-se à mesa com eles, para partir o pão, e Lucas tem tanta citação da mesa, tanta coisa que acontece sentados à mesa, num tempo de comunhão, de alegria, de partir o pão. A gente pode fazer uma série de analogias aqui, mas eu queria deixar para vocês assim, que nós não estamos diante do eu era ou do ele era, a gente está diante do eu sou. A gente está diante do Cristo vivo. A questão é que a gente não está lidando com as nossas perspectivas, na verdade Deus é que está trazendo para nós as realidades dele. E que às vezes não batem realmente com as nossas expectativas. A caminhada desses dois diz para a gente, que nem sempre é a nossa vontade que prevalece, mas que a vontade de Deus para nós ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Que obedecer é melhor do que sacrificar. Eles foram para Jerusalém sacrificar o cordeiro pascal, mas não conseguiram obedecer. Melhor para nós é obedecer do que sacrificar. Infelizmente nós temos vivido um tempo religioso em que as pessoas estão voltando à prática do oferecer sacrifício. Parece que as igrejas têm ensinado para nós que o que vale é sacrificar. A gente sacrifica para dar oferta, a gente sacrifica para ir no monte, a gente tem sempre um sacrifício para apresentar a Deus, porque parece que os nossos sacrifícios de fé, é deles que Deus se agrada. E esse mesmo Deus vai dizer para nós, eu não quero sacrifício não, eu quero a misericórdia. Não é holocausto que eu quero obediência. Eu quero um povo de coração quebrantado. Eu quero um povo disposto a entregar suas expectativas e trocá-las pela minha vontade. Eu quero um povo disposto a pegar a cruz e me seguir. Eu não estou preocupado com os vossos sacrifícios. Eu dei para vocês o sacrifício. É o Cristo na cruz. O que eu quero de vocês agora é vida. É viver comigo. O que esses discípulos talvez não tinham entendido era isso. Porque é difícil obedecer quando o que está acontecendo não é o que a gente quer. É fácil obedecer quando o barco está indo com o vento e está tudo dando certo. Aí Deus é maravilhoso. Difícil obedecer quando Ele não está fazendo o que eu não quero que Ele faça. Aí o que eu penso? Eu vou dar uma oferta, quem sabe Deus, eu movo o coração de Deus e Deus faz o que eu quero. Irmãos, eu queria ser rico, não deu certo. Eu queria ser dentista, não deu certo também. Eu queria ter uma igreja grande, também não deu certo, irmãos. Eu queria ser bonito, também não deu certo, irmãos. Muita coisa não deu certo, mas outras tantas deram, que eu olho e falo assim, Senhor, eu não mereço. Obedecer é o que nós precisamos. O que nós precisamos é entender que Deus sempre é na nossa vida. O importante é nós lançarmos sobre Ele todas as nossas ansiedades, sabendo que Ele tem cuidado de nós. O importante é nós entendermos que há um Deus que habita os céus, que encarna
que morre por nós e que se dispõe a andar com duas pessoas, que o texto bíblico só diz o nome de uma delas, nem o nome nós sabemos do outro cabra, que Jesus anda com eles, se assenta à mesa, parte o pão da comunhão, com 2 João ninguém, por amor àquelas pessoas, e que a comunhão é o lugar onde nós enxergamos o Cristo. Todas as frustrações nos afastam da igreja, mas é na comunhão e no partir do pão na igreja que a gente enxerga o Cristo. E é quando a gente se dispõe a levar esse pão para fora que as pessoas também enxergam o Cristo em nós. Elas não enxergam o Cristo em nós em nenhuma outra atitude que não seja a mesma atitude que Ele teve na cruz, em que a gente se doa por amor e reparte daquilo que nós temos recebido. Jesus partiu e repartiu a sua própria vida, e nós nos alimentamos dela, e é isso que a gente continua fazendo, porque se nós não comermos do pão da vida, da carne dele, que é verdadeira comida, então nós não temos parte com ele. E nesse tempo de tantos desigrejados e de tanta oferta de igreja pela televisão e pela rádio, o método antigo da gente se juntar em comunidade ainda é o melhor método para a gente enxergar Jesus, perceber Jesus, receber Jesus e caminharmos com Ele. E que Deus nos dê esse privilégio, que Deus nos transforme nessa comunidade do Cristo vivo, onde o pão é sempre partido e onde nós caminhamos em obediência à vontade do Pai. Foi assim que eles voltaram para Jerusalém, com o coração ardendo. E que o nosso coração, irmãos, pegue fogo pelo Cristo que morreu por nós na cruz. E que a coisa que mais nos anime a alma sejam as verdades dele na sua palavra. E que a gente se alegre com isso todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus.